Bom dia, gente. Bom dia para você também que está vendo a gente pela transmissão. Eu queria falar com vocês sobre o texto de João, capítulo 19, versículo 17. João 19, 17, é só esse versículo. Eu vou ler aqui na NVI, e ele está na Almeida, se eu não me engano, Almeida Corrigido e Fiel. Diz assim o texto de João 19, 17: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira. Pai querido, Pai santo, eu te agradeço por esse momento, Pai, eu te agradeço por cada momento desse culto que já passou, te agradeço porque o Senhor fala conosco até hoje, desde sempre, e eu te peço mais uma vez, pela Tua misericórdia, nesse momento, que a gente possa abrir os nossos corações para a Tua palavra, e que seja de alguma forma um momento agradável a Ti, Pai. Fica conosco, nos abençoa, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante a pandemia, que já, graças a Deus, já terminou, já está terminando, sei lá, mas sem dúvida já diminuiu bastante daquela experiência que a gente teve em 2020, eu tive algumas oportunidades meio estranhas, assim, estranhas no bom sentido, de fazer alguns casamentos. E aí teve um casamento que eu fiz que foi basicamente eu e os dois noivos, que foi uma modalidade própria da pandemia. Teve um casamento que já foi uma festa, mas com todos aqueles cuidados, todas aquelas preocupações, máscara, pouca gente, todo mundo afastado e tal. E um aprendizado que eu tive, a sensação que eu fiquei era que, mesmo com toda aquela calamidade, mesmo com toda aquela situação de crise social, humanitária, sanitária, política, econômica, eu fiquei com a sensação de que a vida ela continuava. Porque casamento é uma coisa que celebra literalmente a união de pessoas em torno do amor e que envolve o religioso e o social, o Estado, que de alguma forma relaciona Deus e os nossos governantes, né, as leis que regem o nosso país. E é curioso como é um evento especial, justamente porque trata de coisas tão diferentes que ali culminam num momento, num ponto único. E a sensação que me deu foi essa. Mesmo diante de tanta crise, diante de tanto problema, diante daquela situação toda, a vida continuava. E podia continuar. Aí eu olho para esse texto de João e eu vejo talvez o momento mais crítico da Bíblia. Esse texto de João que vocês estão vendo, e eu queria que vocês usassem um pouco a imaginação de vocês para tentar trazer uma imagem disso aqui. Você tem Jesus, depois de passar por todo aquele processo de ser julgado por um, julgado por outro, vai de um lado, vai para o outro, já ciente de que ia morrer e já acusado pelos seus próprios irmãos do mesmo povo, acusado inclusive injustamente, e ele já açoitado, já carregando a parte da sua cruz, a parte horizontal da cruz nas suas costas, e pesado, um pedaço de madeira pesado que ele carrega ali a passos tão difíceis, tão complicados, ele com dor, sentindo aquele sangue que escorre da coroa de espinhos, e ele continua. E o texto fala para a gente, levando ele às costas da sua cruz, saiu para um lugar. E o lugar em si não é tão importante para esse momento, para essa mensagem, para esse texto. Mas ele saiu, ele continuou, ele caminhou. A vida, ela sempre continua. Esse talvez seja o maior mistério da vida de Jesus e da teologia de maneira geral. A gente quando começa a estudar teologia, a gente se depara com algumas coisas que não fazem tanto sentido do ponto de vista racional.
do ponto de vista filosófico, a gente tenta organizar o pensamento, a gente tenta, né, fazer uma certa sistematização do conhecimento de Deus, da Bíblia, e chega um momento que a gente não consegue. E aqui talvez seja o maior mistério da teologia, o maior mistério da revelação de Deus. Ele se fez homem. E não só se fez homem, como se fez homem para chegar nesse ponto. Porque, veja bem, Deus ou as divindades virem até o mundo e descerem até nós, aqui até o povo, era uma coisa relativamente comum nas mitologias e nas religiões. Não é tão raro assim. Mas, dentro do cristianismo, Deus ele não vem para mandar. Deus ele não veio para tomar o poder e governar. E naquela época, subjugados pelos romanos, Deus não veio para tirar César do poder e se autoproclamar o imperador. E para tirar o povo judeu do domínio romano. Pelo contrário, ele veio para isso aí. Para carregar a cruz. E para morrer. E aí que está o grande mistério. Como é que a gente aceita, mas a gente não entende. Primeiro, o escândalo de Deus, da divindade que estava no monte, que desce para o tabernáculo e que só pode ser vista, entre aspas, né, que nem é visto na verdade, mas só pode ser contactada de alguma forma uma vez lá no dia da expiação, que o sacerdote tinha que fazer uma série de ritos para se tornar puro diante de Deus. Aí esse mesmo Deus vai para o templo, aí o templo é destruído, aí eles reconstroem, é destruído de novo. Quer dizer, tem toda uma história de Deus tentando sair desse lugar inalcançável para estar cada vez mais perto do ser humano, até o ponto que ele se torna ser humano. Esse é o maior mistério. Esse é o dogma por excelência. Esse aqui é o que a gente aceita. Não dá muito para a gente assim explicar como a filosofia faz, criar pressupostos, usar lógica e usar a linguagem para tentar explicar, para fazer, né, racionalmente falando, uma coisa aceitável para todo mundo. Não é assim que funciona. Nesse caso, não. A gente só aceita. E a gente aceita porque Deus é quem fala com a gente que foi assim. Porque, de novo, do ponto de vista lógico-racional, não dá para chegar lá sozinho. Deus é que tem que descer do monte, Deus tem que sair do tabernáculo, Deus tem que sair da arca, Deus tem que sair do templo, para finalmente vir até nós como um ser humano e se apresentar como alguém que carrega a cruz às costas e segue andando, e segue o seu caminho, e segue na sua missão. E esse mesmo mistério dogmático que define o cristianismo, entre outras palavras, a gente pode discutir muita coisa e o cristianismo discute muita coisa há muito tempo. Tanto é que a gente tem um monte de igreja diferente. A gente tem um monte de igreja que às vezes até nem conversa. Mas o que une e que deveria unir todo o cristianismo, todos os cristãos, sejam nós aqui da Igreja Batista, sejam aqueles da Presbiteriana, sejam os da Católica Romana, os da Ortodoxa, lá do outro lado do mundo, qualquer pessoa que professa fé em Jesus Cristo tem esse ponto comum de fé. Jesus é Deus, é o Deus que se fez homem, e é Deus que carregou as costas, a sua cruz. E é esse mesmo mistério dogmático que a gente aceita porque a gente não consegue explicar muito bem, mas que Deus mostra para a gente, que a gente traz para a nossa vida. E eu não sei dizer porquê, nos últimos meses e até anos, muitas pessoas, e na minha vida isso também é verdade, mas muitas pessoas ao meu redor têm passado por momentos muito difíceis. E talvez seja o seu caso também. Sei lá, por uma conjuntura histórica específica, ou por simplesmente acasos da vida, ou pelo que Eclesiastes vai chamar de, né, todo o tempo para todo o propósito debaixo do céu. A gente não sabe muito bem, e é curioso como isso também de certa forma, um mistério, como Deus age. A gente não sabe como Deus age. Mas o fato é que eu sinto que ultimamente essa cruz tem ficado mais pesada. Para mim, para pessoas ao meu redor. Mas, ao mesmo tempo que eu sinto que a cruz fica mais pesada, eu também sinto que a vida continua. Ao mesmo tempo que eu sinto que os passos ficam cada vez mais difíceis, que os músculos pedem o descanso, que o olhar se turva com o suor e o sangue que desce da coroa de espinhos, eu vejo em Jesus a
a determinação para continuar, a coragem de seguir a sua missão e talvez até a ousadia de continuar carregando essa cruz. Porque para Jesus seria muito fácil dizer: acabou, não quero mais, desisto, esquece. Ele era e continua sendo, e na época era Deus. Então, perceba, para Deus seria muito fácil. Não há impossíveis para Deus, a gente costuma dizer. Então, por que faz, né? O que faz Jesus continuar carregando as cruzes às suas costas? O que faz Jesus continuar esse caminho? O que faz ele manter firme a sua missão? Faz parte do mistério da encarnação. Faz parte do mistério do porquê Deus se tornou ser humano e veio até nós se revelar, e nessa revelação ele mostrou que Deus é quem carrega a cruz. Não é quem joga a cruz de lado porque está pesado. Não é quem sucumbe às dores e aos sofrimentos dessa vida. Não é quem desiste de viver. Deus é o Deus que continua, que segue o caminho com a cruz às costas. E como ele fez isso, ele também nos desafia a fazer o mesmo. E como ele seguiu o seu caminho, cruz nas costas, passos difíceis, tropeços. E aí Lucas, é interessante que Lucas traz até uma pessoa de fora para carregar, né, para ajudar Jesus a carregar essa cruz, o que é interessantíssimo, que traz um pouco essa dimensão comunitária da fé cristã. Mas o fato é que se Deus continua, se Deus segue o seu caminho, se Deus carrega a sua cruz até o final, mesmo com todo esse sofrimento, mesmo com toda a traição, mesmo com toda a dor, mesmo com todo o cansaço, assim também eu, também você, podemos continuar os nossos caminhos, mesmo com todo o peso, mesmo com toda a dor, mesmo com o olhar turvo, mesmo com todo o cansaço, mesmo com todo o sofrimento. A gente continua carregando as costas a nossa cruz. Porque se Deus conseguiu, Ele também nos capacita para conseguir. E do mesmo jeito que o sirineu vai lá e carrega a cruz com Jesus, aqui também nós temos uma família que carrega uns dos outros as cruzes e que não carrega sozinho, né? Que não faz isso e não tira de você a responsabilidade de carregar a sua. Muito pelo contrário, que como adultos, né, como pessoas cientes das nossas missões, a gente continua carregando as nossas cruzes, às vezes auxiliados pelos nossos irmãos, às vezes até sozinho, mas sempre com o apoio da nossa família, da nossa comunidade. E já é meio que senso comum, já é uma coisa muito conhecida a ideia de que a vida é um caminho. Já é uma coisa assim, quase até batida, né? Existem diversos textos, músicas, enfim, poesias que que fazem essa analogia da vida ser um caminho. E eu particularmente gosto de uma que fala que não existe um caminho próprio, mas o caminho é feito ao se caminhar. Isso é um verso de um poeta chamado Antônio Machado, espanhol. E ele disse: caminhante, não há caminho. Na verdade, você faz o caminho, caminhar, você simplesmente segue, e seguindo abre-se um caminho, e seguindo define-se para você o seu caminho, e andando você define a sua via, a sua trajetória. E, portanto, a vida cristã, ela não me parece ser um caminho definido e óbvio. E por isso as nossas dúvidas, e por isso as nossas questões, as nossas perguntas. A gente não sabe exatamente o que fazer. Deus não disse para nós assim: você tem que fazer isso, você tem que casar com aquela pessoa, você vai ter 18 netos. Deus não disse isso para a gente vai descobrindo ao longo do tempo. A gente vai descobrindo à medida que caminha. E eu tenho certeza que no nascimento de cada neto, o Melo estava ciente de que tinha que carregar a sua cruz. Do mesmo jeito que nós, em cada decisão, em cada momento, em cada dificuldade, em cada doença, sabe, em cada problema, em cada crise, em cada morte, a gente vai seguindo. Porque a gente não sabe muito bem o dia de amanhã. O caminho vai se fazendo.
E à medida que vai se fazendo, a gente vai continuando. Porque Jesus continuou. Também a gente continua. Eu quero terminar, e vou pedir a ajuda do Emerson para colocar um texto aqui. Eu já li esse texto aqui faz muito tempo. O nome dele é A Cigarra. E ele foi escrito por uma argentina chamada Mercedes Sosa. E ele fala o seguinte: tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, mas agora estou aqui ressuscitando. Agradeço ao meu destino e a essa mão com um punhal, porque me matou tão mal, e eu segui cantando. Cantando ao sol com uma cigarra, depois de um ano embaixo da terra, igual um sobrevivente que volta da guerra. Tantas vezes te mataram, tantas ressuscitarás. Tantas noites passarás desesperando, mas da hora do naufrágio, na hora da escuridão, alguém te resgatará para ir cantando. Cantando ao sol com uma cigarra, depois de um ano embaixo da terra, igual um sobrevivente regressando da guerra. Essa é para mim a definição mais interessante, mais adequada e até mais bonita de esperança dentro do cristianismo. Eu acho que a esperança do cristianismo não é só a ideia de que Deus vai vir e vai resolver os meus problemas. Não é só a ideia de que Deus vai vir e vai ajeitar minha situação financeira, meu casamento, vai me dar emprego. Não é necessariamente isso. Eu acho que esperança é a capacidade que Deus nos dá de continuar andando, com as cruzes nas costas, com os passos trôpicos e difíceis, mas continuar andando, continuar o caminho, continuar a missão, levar a própria cruz até o lugar chamado Caveira, e mesmo assim, seguir cantando. A esperança é a capacidade que Deus nos dá, porque Ele mesmo fez, de seguir o nosso caminho, cruz às costas, sem desesperar, sem perder o norte, sem esquecer de Deus, mas lembrando dEle, sabendo dEle, conhecendo o seu exemplo, seguir cantando. Amém? Pastor.